São esses tanques de guerra que vocês estão vendo agora e imagens ao vivo, uma imensa coluna de fumaça agora, resultado de uma grande explosão na faixa de Gaza, como você vê na nossa tarja, quem está nos acompanhando, claro, com imagens, para quem está no rádio eu leio, agora, aumentam os ataques na região da faixa de Gaza, mais de 2.000 pessoas morreram desde o início do confronto. Daqui a pouquinho a gente pode inclusive disponibilizar o áudio, deixar o áudio de fundo, a gente estava na entrevista com o professor Marcos Vinícius Freire aqui, podemos deixar o áudio de fundo porque constantemente há o barulho da passagem de aeronaves, da passagem de mísseis, os unidos dos mísseis e depois o barulho da explosão. Consequentemente, logo depois da explosão, essas colunas de fumaça enormes que vão tomando conta dos céus da faixa de Gaza já não é de hoje. É assim há pelo menos 5 dias desde que o Hamas cometeu os ataques terroristas contra Israel e Israel iniciou as retaliações. São 263 mil pessoas que tiveram de sair de casa na faixa de Gaza, saídas forçadas. Vale lembrar que o maior número de mortos, para que a gente tenha ideia do que aconteceu no último sábado, minha gente, o maior número de mortos ainda está em Israel, apesar de já serem 4 dias de resposta de Israel, 1 dia de atentado violento por parte do Hamas contra Israel, são 2.150 mortos até agora, não, atualizando, 2.255 mortos até agora, 1.200 mortos estão em Israel, 1.055 na faixa de Gaza, como a gente sempre repete aqui, os números fatalmente vão aumentar, já são maiores, mas é preciso aguardar a oficialização. Há um debate entre ONU e Israel. A ONU entende que Israel pode cometer crimes de guerra se atentar contra civis. Já Israel diz que em nenhum momento os alvos são civis e que esses prédios que estão sendo atacados são prédios que ou sediam bases militares do Hamas, como esconderijo dos terroristas, como depósito de armamento e munição, ou então são prédios civis que foram ocupados já desde antes dos ataques terroristas do último sábado, já prevendo a reação de Israel, são prédios civis que foram ocupados por terroristas ou por depósito de armas, para, entre outras coisas, tentar enganar a inteligência israelense ou então, se isso não for possível, provocar um desgaste na imagem de Israel. Porque aí a informação de que Israel atacou um hospital, Israel atacou uma escola, o que Israel diz que aquilo pode até ter sido em algum momento o prédio de um hospital, pode até ter sido em algum momento o prédio de uma escola, já não é mais. É, segundo a inteligência israelense, abrigo de terrorista ou depósito de arma, depósito de munição. O fato é que as pessoas estão indo embora daí. Quem pode, vai embora ou tenta ir embora. As saídas forçadas acontecendo em massa desde o início dos ataques do exército de Israel já são o maior movimento em massa a partir da faixa de Gaza desde 2014, quando houve um conflito que durou 50 dias. Os ataques do exército de Israel prosseguem, como nós estamos mostrando para vocês agora ao vivo, nessas imagens, ao vivo, com essa enorme coluna de fumaça ocupando o céu da faixa de Gaza. Como a Lívia anunciou mais cedo, informação que o Fabrício Naitsky apurou para a gente, os ataques aéreos do exército de Israel atingiram inclusive a Universidade de Gaza nesta madrugada. A Força Aérea Israelense divulgou em nota que não se tratava, é aquela história. A faixa de Gaza, o Hamas dizem que era um prédio civil. Já Israel diz que pode até ter sido um prédio civil em algum momento, mas que a universidade já não era mais um prédio civil e servia como centro de poder político e militar do Hamas em Gaza, além disso, como instituição de treinamento para o desenvolvimento e produção de armas. Se há um exemplo que o Brasil pode, de alguma maneira, oferecer ao mundo, não só o Brasil, mas especialmente a cidade de São Paulo, outras localidades é verdade, mas especialmente a cidade de São Paulo, é como é possível a convivência pacífica. É claro que num outro contexto, numa outra circunstância, não estou aqui comparando alhos com bugalhos, mas São Paulo pode sim, de alguma maneira, dar um exemplo de como pode ser pacífica e colaborativa a convivência de árabes
e judeus. O Brasil é um exemplo nesse sentido, né? Nós vamos conversar agora aqui no Jornal da Manhã, às 8h27, ao vivo, com o Marcos Nobel, que é presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Marcos, muito obrigado pela entrevista aqui para Jovem Pan. Se todos se mirassem no exemplo que árabes e judeus dão aqui no Brasil, certamente haveria um número menor de problemas, especialmente nessa região do mundo que nós estamos mostrando ao vivo agora, né, Marcos? Bom dia. Bom dia a todos, Rafael, Olívia, Amanda, Marcos, um bom dia a todos os espectadores. Eu acho que, Rafael, você falou tudo. Esse é um dos temas que eu mais gosto de frisar. Nós estamos vendo um conflito muito terrível no Oriente Médio. Mas se nós formos analisar a nossa realidade aqui, tanto a comunidade judaica, a comunidade árabe, foram recebidas de braços abertos aqui em São Paulo. E o nosso relacionamento, um relacionamento interreligioso, o relacionamento intercomunitário, ele é muito bom. Veja, na minha faculdade, os meus melhores amigos eram árabes. Meu pai, que também, quando fez faculdade em 1967, tinha amigos árabes, amigos palestinos. E aqui, a despeito de toda a divergência que acontece no Oriente Médio, aqui nós somos amigos. Nós trabalhamos juntos para ajudar a cidade que nos recebeu a prosperar. Então, você foi muito feliz nessa tua colocação, que esse exemplo que nós temos aqui em São Paulo, no Brasil, sirva de exemplo para o mundo. Né? Não é só no Oriente Médio, nós vemos disputas religiosas na Europa. Ainda nós vivemos, entre aspas, num oásis aqui no Brasil, em termos da convivência interreligiosa, intercomunitária. Marcos, sobre essa convivência que a gente está destacando aqui, a gente conversou nesses últimos dias com brasileiros que moram em Israel e alguns deles, inclusive, destacaram que quando se olha principalmente do lado de Israel, onde eles estão, uma convivência pacífica com palestinos, inclusive, que estão em território israelense, com árabes que estão em território israelense. Aí, pensando nessa perspectiva que nós estamos tratando aqui, quando a gente trata desse conflito, a gente está falando de uma guerra não entre palestinos efetivamente e israelenses. A gente está falando de um conflito entre israelenses provocados por um grupo terrorista que é o Hamas. Né, que são duas coisas diferentes, a gente tem destacado aqui. Uma coisa é o grupo Hamas, o grupo terrorista, outra coisa são os palestinos. Com base nisso, que conclusão é possível tirar? Esse conflito, na sua opinião, é mais religioso ou mais um conflito político? Que visão você tem? Veja, é óbvio, é um conflito entre muçulmanos com judeus, mas agora nem sempre judeus. Israel é um país de 9 milhões de habitantes, mas dentre os habitantes nós temos 2 milhões de árabes israelenses palestinos, nós temos drusos, nós temos católicos, quer dizer, Israel é um país muito plural. Israel é a pátria, é o lar nacional do povo judeu. Agora, esse é o grande problema, né? A nossa guerra, a guerra de Israel, não é contra os palestinos. Os palestinos, eu tive já em Israel várias vezes nos últimos anos, visitando universidades, visitando hospitais, conversando com palestinos. Só para você ter uma ideia, nós tivemos um grupo da Federação Israelita junto com a Confederação Nacional Brasileira em Israel agora, onde foi feita uma visita à Suprema Corte de Israel. Quem que era um dos ministros da Suprema Corte de Israel? Um muçulmano, certo? Vou dar um outro exemplo. Pegue o hospital Tel HaShomer, que é o maior hospital de Israel, considerado um dos 10 melhores hospitais do mundo. 40% das crianças tratadas na ala pediátrica são crianças palestinas de dentro de Israel e vindas da Cisjordânia e de Gaza, quando elas precisam também. Vamos para as universidades, Haifa, onde nós temos uma população árabe também muito grande. Haifa, mais de 45% dos alunos são alunos árabes israelenses, alunos palestinos. Então veja que a convivência dentro de Israel, ela é muito pacífica. Mais de 100 mil palestinos saem de Gaza, da Cisjordânia, para vir trabalhar em Israel e são muito bem recebidos.
Então, a guerra de Israel não é contra os palestinos. A guerra é contra um grupo terrorista, Hamas, que assassina jovens, idosos, crianças, bebês. Bebês são decapitados por esse grupo terrorista, esse grupo cruel. E mais do que isso, esse grupo, ele oprime a sua própria população. Eu tenho pena da população de Gaza porque eles são oprimidos pelo governo do Hamas. Não podemos nem falar que é um governo político, é um grupo terrorista, sim. Veja, pegue um casal que está em Tel Aviv andando tranquilamente, um casal gay, e coloque ele na faixa de Gaza. O que vai acontecer com esse casal? Mulheres em Israel andam tranquilamente nas ruas de Tel Aviv, gays, todas as religiões. Eu estive lá, eu vi orientais, todo mundo andando e sendo muito bem recebido. Deixa uma mulher andar em Gaza sem a burca, um casal gay, o que acontece com essas pessoas? São executadas. Então é um grupo terrorista que oprime toda essa pobre população de Gaza. Então, quando a ONU vai falar de crime de guerra é o que o Hamas faz com Israel e que o Hamas faz com a sua própria população. Veja, vocês já falaram, o poderio armamentista de Israel é muito grande. Se Israel quisesse, Gaza já não existiria mais em 3 dias. E com isso, Israel vai minando, vai bombardeando postos onde o grupo terrorista Hamas coloca suas armas, lança seus foguetes, seus quartéis generais. Israel ataca cirurgicamente. Israel, o único exército no mundo que manda um recado para a população civil 1 hora antes que vai ser atacado tal local, porque o local é um posto de armas, um posto de ataque do grupo terrorista Hamas. Então, se existe um crime de guerra terrível, é cometido pelo grupo terrorista Hamas. Bom, enquanto a gente vai conversando com o Marcos Nobel, que é presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, nós vamos ouvindo ao fundo o barulho de explosões. E eu não sei se o Edu Petreri, nosso diretor de TV, consegue tirar do ar essa imagem gravada e abrir só essa imagem para a gente ter uma noção da coluna de fumaça e do barulho que ainda ecoa, provavelmente, dessa explosão que aconteceu agora há pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo, se a gente consegue ouvir um pouquinho, Edu. Esse barulho, né, Lívia, que vem do eco constantemente depois de uma grande explosão, né? O barulho fica no ar por minutos, às vezes, né? Incêndio, fogo, a fumaça preta é o significado, a representação de que essa explosão acabou de acontecer. Israel intensificando os ataques pelo 5º dia consecutivo ali na faixa de Gaza. Enorme. Para quem está nos acompanhando no rádio agora, nós estamos mostrando uma enorme coluna de fumaça preta resultante de mais uma explosão que acaba de acontecer e o barulho ainda ecoando, né? Queria perguntar ao Marcos, presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, que tipo de conexão vocês mantêm com Israel agora? Que tipo de suporte é possível vocês oferecerem a quem eventualmente está chegando de Israel, israelenses que estão chegando ao Brasil agora por alguma razão? Como é que se estabelece e se estreita a relação da Federação Israelita do Estado de São Paulo com o povo israelense agora, Marcos? Veja, Rafael, a nossa relação com Israel, com o povo israelense é muito próxima, né? Muitos judeus aqui de São Paulo possuem amigos, parentes, outros conhecidos e têm até relações profissionais com Israel, né? Então, o que nós estamos fazendo é dar um suporte para os brasileiros, os paulistas que estão em Israel, quer que estejam morando já há algum tempo ou também foram fazer turismo recentemente. Então, onde eu sei, tem mais ou menos 2.000 brasileiros que estão em Israel, preencheram um formulário para o retorno. E nós, através do consulado aqui de Israel, da embaixada de Israel em Brasília e principalmente em contato direto também com a embaixada do Brasil em Tel Aviv, através do embaixador Fred Meyer, nós estamos tentando facilitar esse trâmite de volta dos brasileiros aqui para São Paulo. Outro ponto muito importante é também dar um apoio psicológico, um apoio moral para todos eles, né? Então, nós da Federação, nós estamos começando a tentar atuar
para membros aqui da comunidade que têm parentes em Israel, perderam parentes em Israel, vítimas desses atentados terroristas. Então, nós estamos tentando justamente dar esse apoio psicológico, o Hospital Albert Einstein também se colocando à disposição para dar toda essa parte de apoio médico, psicológico também para toda essa população e parentes também. E muitos médicos, veja, tanto da comunidade judaica e fora da comunidade judaica, me ligaram se voluntariando a poder ajudar, né, a todos os feridos que estão lá em Israel. E veja, não existe só feridos que são judeus. Existem muitas pessoas, Israel é um lugar de um turismo muito amplo, e muitas dessas pessoas, dos jovens que foram sequestrados, pessoas que perderam sua vida são árabes, pessoas que são de outras religiões que estão também visitando Israel. Então, nosso foco é prestar essa assessoria, esse suporte a todos que estão lá em Israel e sofreram consequências desse atentado terrorista. Bom, quero agradecer ao Marcos Nobel, que é presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Fica a nossa torcida por toda a comunidade também, para que isso acabe o mais rápido possível, viu, Marcos? Nossa solidariedade também e muito obrigado pela entrevista aqui para a Jovem Pan. Eu que agradeço e fica também aqui a nossa torcida para que tudo isso termine bem, tá? Nós lamentamos as mortes dos israelenses e também lamentamos mortes de civis inocentes de Gaza também. Então, que tenhamos dias melhores, com certeza. Com certeza. Obrigado, muito obrigada. Bom dia.